duas histórias. A primeira história se coloca dois personagens, uma por nome de Isabel e um por nome de Zacarias. A segunda história já cita uma mulher por nome de Maria. São duas histórias que finalizam no capítulo de número 37. No capítulo de número 1 vai nos apresentar um entendimento pelo escritor chamado Dr. Lucas. Lucas ele começa escrevendo esse livro trazendo em si um fato muito curioso e uma frase muito bem dita: porque para Deus nada é impossível. Lucas traz esse fato e tudo isso aos olhos do povo e aos olhos dos leitores e escritores para chamar a atenção de quem está lendo principalmente esse capítulo de número 1. Porque para Deus nada é impossível. Nós sabemos de todas essas maneiras que Deus impossibilita o impossível. Deus consegue derrubar as barreiras do impossível. Ele consegue derrubar todas as barreiras e mistérios. Ele é a própria sabedoria. Ele é a própria ciência. Ele é a própria cura. Ele é a própria maravilha. Aleluia! De diversas formas Deus já havia provado todas essas maravilhas. Por que, pregador, ele havia provado todas essas maravilhas? Porque para a cura ele já tinha havido provado que ele era todo o remédio, que ele conseguiria fazer com que todas as doenças fossem expulsas. Porque para os demônios ele começava a mostrar poderes sobre as trevas. Pela ciência ele mostrava que ele era, e ele é, a partir de todo momento, Deus acima de tudo. Sobre todas essas coisas ele começa a mostrar poderes sobre até os ambientes. Na biologia ele começa a mostrar os seus poderes, mudando a forma da água para o vinho. Então ele começa mostrando os seus poderes andando por cima das águas. Começa mostrando os seus poderes expulsando demônios. Começa mostrando os seus poderes multiplicando 5 pães e 2 peixinhos. Porque a gente vê uma coisa e já começa a entender com esse Deus, que para ele nada é impossível de forma alguma. O livro já se inicia com esse fato, mostrando essa característica. Porque para Deus nada é impossível. Porque para ele tudo é possível diante de todas as situações. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus mostra toda essa situação. Eu estou acima do impossível. Eu posso estar acima das doenças. Eu estou acima das curas. Eu estou acima dos demônios. Eu estou acima do ambiente. Deus ele mostra esse fator, missionário Vilma, totalmente para dizer que ele é, ele era e há de ser todas essas coisas. Quando ele se inicia nesse capítulo 1, ele já começa contando a história de duas pessoas. A primeira pessoa se chama por nome de Zacarias. Zacarias era um sacerdote da casa do Senhor. Zacarias era responsável por apresentar todo incenso, todo fogo, todas as ofertas que tinham dentro de um templo. Era o responsável por todas essas coisas. E quem entende a cultura do Egito, quem entende a cultura pós-Egito, vai entender uma coisa: que Deus mandou construir um templo. Após isso ele entrega sacerdotes, ele levanta sacerdotes responsáveis pelo fogo e pela oferta entregada. Os sacerdotes que entregavam teriam que estar dispostos em forma para se entrar em um templo. Não se podia entrar de um templo de qualquer maneira. Não se podia entrar em um ambiente daquele de qualquer forma. E por isso eram colocadas ofertas dentro do altar. O altar era chamado de sacrifício. Aquele sacrifício era colocado sobre as mesas. Após isso era colocado um fogo. E aquele fogo tinha que vir direto do altar. E se o altar aceitasse aquele sacrifício era queimado e era aceito pelos céus. Mas se não fosse aceito, nada lhes era acontecido. E por isso, se esse sacrifício fosse aceito, o sacerdote tinha a oportunidade de entrar dentro do templo. Até para entrar dentro do templo era um mistério. Por que, pregador? Porque o sacerdote tinha que entrar com uma corda. Porque tinha que ter tido toda essa permissão dada por Deus. Tinha que entrar amarrado.
Porque não se podia pegar o corpo se alguém entrasse impuro dentro do altar. Não se podia entrar dentro do santuário do Altíssimo. E por isso eram feitas essas coisas. Até para se entrar dentro do altar, era se colocado uma campainha nos sacerdotes, eram se colocados vestes nos sacerdotes, porque se soubesse que o sacerdote morreu, se soubesse que o sacerdote estava morto, se soubesse o que tinha acontecido, dava-se para escutar pelo barulho. E é por isso que o sacerdote, para entrar dentro do altar, ele tinha que estar completamente posto, as vestes feitas de sacerdotes próprias para sacerdote, a barba completamente feita, e assim era aceito o sacrifício do Senhor. Quem entrava dentro do altar, quem conhecia o altar do Santíssimo dos Santos, era considerado alguém de muita sorte. Quem conheceu o altar que é do Santo dos Santos e sentiu a sua morada, nunca mais queria sentir outra coisa, porque o altar do Santo dos Santíssimos era a melhor coisa que se tinha naquela terra. Dali você conseguiria sentir a presença de Deus, dali você conseguiria sentir Deus entrando dentro de você, e a presença estando dentro do ambiente. E eu começo a observar esse texto e trazer exatamente por livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37, quando nos é apresentado Zacarias e a sua oferta sendo aceita dentro do templo. A oferta do mesmo é aceitada, só que o mesmo tem um sonho dentro de seu coração. O sonho dentro de seu coração é um dia ser pai, é um dia poder ter filhos, um dia poder ter alguém que possa dar continuidade na sua descendência. Mas só que ele tem um problema: a sua esposa já é de idade, a sua esposa, a idade já é avançada. Em seu coração aquele sonho já estava morto, em seu coração aquele sonho não poderia dar continuidade. Mas até que um dia, a oferta que ele coloca sobre a mesa de aceitação e o fogo colocado sobre o altar são aceitos, e as portas do templo se fecham, e Deus desce com uma mensagem para o mesmo. E quando o mesmo desce com uma mensagem, se providencia um anjo de Deus chamado Gabriel, que é anjo de mensagem para Zacarias. Zacarias, venho eu com uma mensagem do céu, venho eu com uma mensagem do próprio Deus. Eis que te darei um filho, e esse filho preparará o caminho daquele que virá após ele, daquele que virá após o mesmo. O mesmo que entende essa mensagem começa a impor dificuldades na promessa em que Deus lhe deu, porque o mesmo que impõe a promessa, o mesmo vai fazer com que o impossível se impossibilite. O mesmo que entregou a mensagem, o mesmo que entregou a profecia, vai fazer com que o impossível quebre as suas barreiras. Eu não sei para quem que eu prego nessa noite, eu não sei para quem que eu ministro nesse momento, mas eu venho com uma mensagem do céu nessa noite. Eu não sei a forma que você entrou aqui, eu não sei o jeito que você entrou aqui, mas eu venho com uma mensagem de Deus. O impossível já acabou de quebrar as barreiras quando você entrou nesse templo. O impossível acabou de quebrar as barreiras quando você sentou nesse banco. Pregador, é impossível se cumprir essa promessa, é impossível se cumprir esse ministério que o Senhor tem para mim, mas a mensagem que o Senhor tem para essa igreja é que eu vou começar a mudar o quadro, eu vou começar a mudar a situação, eu vou começar a mudar a história, eu vou começar a te dar um novo brilho, porque tem promessa para tua casa, tem promessa para tua história. O mesmo Deus que prometeu, Ele é o mesmo que vai cumprir, Ele é o mesmo que vai dar estrutura, Ele é o mesmo que vai levantar. Levante a sua mão que eu vou profetizar. O impossível acabou de quebrar as barreiras, o impossível acabou de quebrar a cara, porque Deus vai começar a cumprir as promessas que Ele colocou na tua história, que Ele colocou na tua vida. Eu vou esperar você adorar nessa noite, eu vou esperar você glorificar nessa noite. Os céus já se abriram para te dizer: tem uma glória que desceu
vida, tem uma glória que desceu para a tua casa. Eu não estou perguntando a tua condição, eu não estou perguntando o que você tem, porque até quando você não tem, a promessa se cumpre, a promessa se renova, a promessa ela se cumpre na tua vida, rapaz. Adore nessa noite. Glorifique nessa noite. Aumente esse fundo musical que eu vou profetizar. Porque os seus que estão aqui nesse momento te dizem nessa noite: o impossível acabou de quebrar as suas barreiras. O impossível acabou de quebrar as portas. Porque o Senhor te trouxe nessa noite foi para cumprir o impossível que Ele te prometeu. Eu não sei o jeito que você entrou aqui, não sei a sua condição financeira, também não sei. Não sei se você entrou aqui doente, eu não sei se a tristeza bateu tanto no dia a dia que até para sentar nesses bancos foi difícil. Mas tem um ânimo que desceu do céu nessa noite, mas tem poder que desceu dessa igreja nessa noite, tem uma doença que está sobre você que vai sair nessa noite, tem uma cura que vai descer sobre a tua casa nessa noite. Os teus sonhos vão se realizar, o teu poder vai se realizar, a obra que o Senhor te prometeu vai se realizar. Deus não fez promessa boa, Deus não ungiu cabeça errada, a tua cabeça e as tuas promessas fazem parte de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: o impossível acabou de quebrar barreiras. Se ele não der glória a Deus, ele não entendeu a mensagem. Mas para ele que não entendeu, eu tenho uma resposta nesse momento. Zacarias entende que a promessa do anjo é para fazer ele dar risada, é para fazer ele se confundir. Mas o mesmo que pensou que foi escolhido à toa, que teve a oportunidade à toa, que sentou nesses bancos à toa, foi o mesmo que teve que ver a promessa se cumprir daqui uns meses, daqui um tempo. Eu não sei para quem eu pego, mas vem com a resposta. Tu vai sair desse culto, mas conta meses para a vitória começar a chegar, conta meses e conta dias, porque a partir dessa mensagem a tua casa vai mudar, a doença vai cair por terra e Deus vai passar por cima desse mar, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Diga glória a Deus. Eu vou esperar você adorar nessa noite, eu vou esperar você glorificar nessa noite. O impossível quebrou a cara, Satanás quebrou a cara, Satanás quebrou todos os demônios, Deus quebrou as pernas de Satanás dessa vez, porque mesmo que esteja impossível para a tua vida, Jesus caminha no meio do mar, transforma água em vinho, faz demônios sair, cura enfermos, mas a promessa que Ele tem na tua vida, ela vai se cumprir, rapaz. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: a promessa de Deus, ela não vai se cumprir, ela já se cumpriu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não prometeu para fazer você ficar sentado nesse banco, Ele não te entregou aquela profecia para você sentar nessa cadeira, colocar um terno bonito, uma saia bonita. Não, ela vai se cumprir, ela vai se concretizar, a tua casa vai se converter sim, a doença vai sair sim, a tua família vai vir pronta sim,
Porque o mesmo que um dia ofereceu ofertas, não acreditou que ela havia sido aceita. O mesmo que um dia chorou no altar, o mesmo que um dia queria conhecer o altar para receber da parte de Deus, não acreditou quando recebeu. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: está preparado para quando as coisas começarem a se cumprir, você começar a acreditar que Deus é Deus. Eu vim com resposta de dobrado, eu não sei para quem, mas Deus começa a te entregar nessa noite. Te prepara, porque tem algo vindo para se cumprir nesse ano de 2024. Tem algo vindo para se cumprir nesse ano de 2024. Assim te diz o Senhor. Em 2021 você achou que ia morrer por causa do Covid e permaneceu de pé. 2022 você achou que a crise financeira e o desemprego iria te matar, mas você continuou de pé. 2023 as coisas começaram a aumentar, a inflação a aumentar, e você continuou de pé. 2024 não vai ser diferente, vai começar a ser liberado coisas do céu para a tua história. Pregador, às vezes eu não acredito que as coisas que estão para ser liberadas na minha vida vão se cumprir. E por que, pregador, essas coisas estão acontecendo nesse contexto? Lucas aqui quer mostrar duas histórias. Alguém que recebeu e não acreditou, e alguém que não tinha uma palavra e acabou recebendo tudo. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Diga comigo: às vezes, quem não tem nada, às vezes, uma palavra vale tudo. Glória a Deus. Eu prego para duas pessoas nessa noite. Alguém que Deus já confirmou que vai fazer tudo o que Ele prometeu. Glória a Deus. E alguém que não tem nada, mas vai sair com uma palavra e receber tudo que Deus vai fazer. Deus maravilhoso. Como assim, pregador? Repare que o texto aqui menciona duas pessoas. Primeira pessoa, sacerdote do templo, chamado por nome de Zacarias. Ele não acredita nas promessas de Deus. Em dado momento que o templo se abre, o anjo diz para ele: Zacarias, tu vai ficar totalmente mudo por não acreditar no que eu preguei para você. Ah, é, Senhor? É sim. Zacarias fica mudo, sai do templo gesticulando, dizendo, falando, e ninguém entendendo mais nada. E o texto começa a apresentar a segunda pessoa. A segunda pessoa é aquela que era o caminho, e a primeira pessoa, aquele que iria preparar o caminho. A segunda pessoa já é o próprio caminho. O caminho, como a qual Jesus menciona, o livro de Lucas menciona, é uma mulher chamada Maria. A mulher não é devidamente apresentada muito bem. É dito que o nome dela é Maria, e apresentado alguns fatores da sua história. Primeiro, que a mulher ainda não estava totalmente casada. A mulher iria se casar. Naquela época muito diferente, não se podia se casar se não estivesse totalmente virgem. E o texto aplica a mensagem: Maria era virgem, não tinha tido relações com seu esposo ainda. E o texto começa a apresentar essa história de forma muito detalhada. E só quem entende isso daqui, pelo amor de Deus, Aleluia. não entenda uma mensagem totalmente normal. Isso aqui que vamos apresentar agora é o próprio Deus. Aleluia. O anjo desce com uma mensagem para Maria, dizendo: Maria, assim te diz o Senhor, do teu ventre sairá um menino, e esse menino se chamará Jesus. Jesus. Quem é esse Jesus? É aquele
mensagem. Aleluia. Mas eu tenho uma coisa, eu ainda não estou casada. Não está, Maria? Não vai precisar se casar. Ah, é? Por que eu não vou precisar me casar? Porque assim te diz o Senhor: o Espírito Santo sobrevirá sobre você. Aleluia, Jesus. E há de ser que será gerado esse menino. Glória. E poucas pessoas aqui entendem, mas até Lucas escrevendo esse texto ele se abisma, porque até o capítulo 36 ele se contém. Mas quando o texto apresenta essa segunda história da pessoa que recebeu aquilo que queria receber, mas não acreditou, e daquela que não tinha nada, mas uma palavra bastou para receber tudo, Lucas se abisma. Lucas entra em choque. Então ele não se contém e escreve fora do texto. Ele corta a história no meio dizendo: eu não vou conseguir me conter. Eu não vou conseguir me segurar nessa história. Porque eu já estou vendo aqui duas situações. Aleluia. A primeira situação é que Deus iria preparar o caminho. Aleluia. A segunda situação é que Deus apresenta o caminho. Meu Deus. Oh, aleluia. Mas o caminho é apresentado com dificuldades. Por que, pregador? Porque aquele que iria preparar o caminho, um dia nasceu e foi para o deserto. Meu Deus. Levou muitas almas para o batismo e arrependimento de pecados. Porque quem pensa que João Batista chamava o pessoal de cobras, escorpiões, chamava o pessoal de todos aqueles nomes eram chamados para aqueles que se diziam, mas não eram. Mas é-nos apresentado a João Batista, este homem com o qual prepararia o caminho de Jesus Cristo. Por um longo tempo ele ficou à vista de todos, mas quando ele vê o mestre tomando posição, porque para quem não sabe, João Batista era o centro das atenções naquela época. João Batista era o pregadorzão daquele momento. Mas quando ele vê o Senhor Jesus andando até ele, Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. missionária, olha comigo essa atenção. Eu olhando igual Lucas, no olhar de Lucas, você se abisma. Por quê? O pregador da época, quando olha alguém chegando maior do que ele diz: vem aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguém que estava perto de João Batista diz assim para João Batista: João Batista, como assim ele é maior do que o Senhor? Quer saber uma coisa? Eu não sou nem digno, Meu Deus do céu. de tirar as sandálias dos seus pés. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. De Deus. João Batista, eu quero te perguntar uma coisa. Por que tu falou que você é menor do que Jesus? Por que o Senhor falou que é menor do que aquele? O Senhor já prega faz tempo, já está no cartaz faz tempo, já tem agenda faz tempo. Vai se abaixar por causa daquele que chegou agora? Ó João Batista, eu sou apenas uma voz Aleluia. Deus. que clama no deserto. O Senhor é o quê? Uma voz Aleluia, Jesus. que clama no deserto. Aí chegaram para Jesus e disseram: aquele pregador lá que o Senhor disse que o Senhor foi que o Senhor desceu das águas no intermédio dele, quem é que é ele? Porque tem gente que assim quer causar conflito, quer causar disputa por pregadores. E Jesus, o que ele diz? Entre os nascidos de mulheres não há ninguém maior do que João Batista. Fala para alguém que está do outro lado: não adianta. Quem é? Não disputa com ninguém. Quem é?
Vanessa,